Bom, Fabrício, vamos lá para o teste agora. Como vai funcionar o nosso teste? Bom, esse teste a gente colocou aqui 2 reservatórios de mesmo volume. Esse aqui é um reservatório do concorrente. A gente descaracterizou ele aqui, mas é um reservatório certificado pelo Inmetro. Hoje no mercado, a certificação, os reservatórios de baixa pressão, são certificados entre 3 e 5 MCA. É o que o mercado oferece hoje. E o nosso EcoPress, que é a novidade que a gente está trazendo, nós certificamos um reservatório que suporta a pressão de 10 MCA. Aqui a gente vai alimentar ele com ar, né, com pressão. Essas mangueiras vermelhas são de alimentação. E a gente tem o retorno aqui, que a gente vai acompanhar a pressão no manômetro. Então a gente vai colocar os 2 reservatórios sobre a mesma pressão e ver como cada um se comporta. Bom, pessoal, agora nós vamos fechar aqui a cabine para proteger o nosso ensaio, ficar bem seguro. E depois nós vamos voltar para acompanhar o resultado nos 2 reservatórios. Aqui é a nossa máquina de teste de estanqueidade e ela é alimentada pelo nosso compressor de ar. A gente está tirando aqui uma mangueira, né, que a gente vai mandar o ar lá para dentro dos 2 reservatórios, onde que a gente vai aplicar a pressão dentro deles. Bom, aqui estão os manômetros. Esse aqui é o manômetro que está acompanhando o reservatório da EcoPro e este manômetro aqui está acompanhando o concorrente. Na hora que a gente começar a colocar ar dentro desses reservatórios, esse manômetro vai começar a subir aqui e indicar pressão dentro deles. Qualquer alteração, se ele começar a descer, a cair a pressão, vai indicar que houve um rompimento, que está vazando o ar. Bom destacar também que esses 2 manômetros estão devidamente aferidos, é até uma obrigatoriedade para uma indústria como a nossa, certificada pelo Inmetro. Então, nesse momento aqui do teste, a gente já consegue observar um comportamento diferente. O manômetro do nosso produto, ele chegou aqui em mais ou menos 7,5 MCA e manteve. O que indica? Que ele foi até essa pressão e não houve nenhuma deformação e suportou tranquilamente. Esse aqui, e se a gente está colocando a mesma quantidade de ar, a mesma quantidade de pressão, quer dizer que foi a mesma quantidade de ar que entrou nos 2. Já esse aqui, ele baixou um pouquinho a pressão, ele está com a pressão inferior à nossa. Isso denota que ele ainda não está tendo vazamento, porque senão ele estaria caindo, mas o corpo interno dele começou a se esticar. Por isso que a pressão cai, porque ele aumenta um pouco o tamanho nesse esticamento dele. Testa bastante. Não. Aqui o que a gente consegue observar? O nosso, quando chegou em 10 MCA, que é a nossa temperatura de trabalho, ele continua, o ponteiro está bem paradinho lá. Já o outro, o do concorrente, antes de chegar em 10 MCA, o ponteiro começou a descer. Isso significa que ele chegou em determinada pressão e houve algum rompimento e ele já está voltando aqui em 0. Então, isso em cima do telhado significaria um vazamento ou uma perda mesmo do reservatório.
Então o nosso já está estabilizado, está aqui em 15 MCA. Um reservatório de 10 MCA, a pressão de teste dele é 15, é sempre 50% a mais do que a pressão de trabalho. Então a gente estabilizou, ele está aqui em 15 MCA, não desce. A gente já identificou que o reservatório do concorrente está vazando. Então a gente vai ligar ele de novo, o nosso já está fechado, não vai entrar mais pressão, a gente vai ligar até chegar em 15 MCA e vamos ver o que acontece depois que ele chega em 15 MCA. A gente já identificou como ele está já vazando, já teve algum dano, ele não vai conseguir ficar estabilizado igual o nosso. Vai lá, João, liga aí. Esse aqui é o diferencial do nosso equipamento, onde ele consegue suportar maior pressão. Esses são os tampos que existem hoje no mercado. Esse aqui é o tampo reto, a solda dele vai nessa direção. Então, o corpo dele é soldado aqui. Então, quando a gente começa a aplicar pressão nele, ele tende a descolar. Esse aqui é o torisférico 10%. É um tampo também que suporta maior pressão. Esse é um tampo repuxado, em torno de repuxo, ele acaba estressando também um pouco o material. E esse é um tampo que a gente trabalha, que a gente fabrica aqui mesmo, na nossa prensa. É o Toricérico 2x1. Esse é o tampo que suporta a maior pressão. O desafio dele não é só a produção, requer um equipamento específico, uma prensa com a maior capacidade. É diferente o repuxo no torno de repuxo, que ele acaba estressando o material, que o repuxo na prensa, que preserva mais o material. E o maior desafio do Toricérico 2x1 é conseguir soldar na máquina, fazer uma solda automatizada. Porque como o tampo reto fica a aba para fora, fica fácil de soldar dos dois lados. No Toricérico 2x1, o corpo interno ele entra aqui neste sentido, então de um lado a máquina entra aqui dentro, do outro, como ele está tampado, é a dificuldade. E para isso nós desenvolvemos mais uma tecnologia que é o segredo, né, desse lançamento, que a gente consegue soldar dos dois lados. E aí a gente consegue dessa forma lançar o equipamento no mercado, que ele não aumenta o custo, muito pelo contrário, ele ainda vai trazer o dobro de confiabilidade.